Olá, queridas e queridos ouvintes, sejam todos e todas bem-vindos à nossa 10ª edição do podcast de literatura da Amazônia Paraense, A Gente Não Quer Só Chibé. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras, Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. O projeto é coordenado pela professora doutora Alessandra Conde e conta com a participação especial do professor Abílio Pacheco de Souza. Agradecemos ao cantor e compositor Doni Soares por nos ceder as suas músicas para usarmos em nosso podcast. E olhei como tu és bela, menina dos olhos do rio. O sol que começa a raiar, o vento que sopra do mar e o povo que só quer ser feliz, feliz. Olho minha cidade, vejo amor em cada pessoa. É gente boa que vai na direção do mar. Lembrando que, em respeito às medidas de isolamento social por conta do novo coronavírus, essa entrevista está sendo realizada via mensagens de áudios por aplicativo de rede social. O podcast pode ser escutado nas plataformas de música, Spotify, Google Podcasts, Castbox ou em qualquer outro agregador de sua preferência. O nosso convidado de hoje é o escritor e jornalista Edir Proença. Seja bem-vindo. Como e quando se deu o seu processo de escrita? Eu nasci em uma família de jornalistas, não escrever para mim foi muito natural. Curiosamente, eu comecei pelo teatro aos 16 anos. Depois, trabalhei em jornal, rádio, publicidade. Aí comecei a escrever. Escrevi poesia em livros, escrevi crônicas em livros. E aí o estilo foi se firmando, conciso, rápido, usando somente as palavras essenciais. No meu primeiro romance, Os Éguas, esse estilo está apenas assim anunciado. Mas no segundo, que é Moscou, ele já surge quase perfeito, o que vem a se cristalizar nos livros posteriores. Quais as suas referências literárias? Bom, primeiro jornais, lendo cronistas como Nelson Rodrigues, aqueles mineiros todos, o Carlos Eduardo Novaes, eu lia todas essas crônicas. Eu li muito jovem os romances de capa e espada da biblioteca do meu avô, Robin Hood, os Três Mosqueteiros. E nessa biblioteca eu achei Menino de Engenho, de José Lins do Rego, aos 13 anos de idade para um trabalho de escola. Adorei o livro, é uma trilogia, li além desses outros dois, e daí em diante virei um leitor compulsivo, e aí fica difícil citar referências. Quantas e quais obras você tem publicado? Quantas e quais obras publicadas? Eu tenho mais de 20 peças de teatro escritas, 10 publicadas em um livro chamado O Teatro de Edir Augusto. Tenho 5 livros com poemas, estou lançando o 4º livro de crônicas. Tenho um livro de contos e 5 romances. Os contos e os romances foram distribuídos nacionalmente pela Boitempo e internacionalmente pela A Flame Books, na Inglaterra, e a Asphalt Edition, na França. Você se considera um escritor regionalista? A respeito do escritor regionalista, eu acho que não. Dificilmente você vai achar em Tucupi, Tacacá, Maniçoba, Carimbó e outros ícones regionalistas no meu texto. Eu sou um escritor paraense que escreve sobre a perplexidade do homem da selva ao desembarcar nesta selva de concreto que é Belém. Escrevo sobre a urbe, mas os dramas são universais. Na obra Psica, você aborda variados temas políticos e sociais, tanto na cidade de Belém como fora. É uma forma de dar visibilidade a essas temáticas? Não unicamente. Belém, como metrópole, tem os mesmos problemas de outras grandes cidades. Naturalmente que escrever sobre os problemas é uma maneira de denunciar, na esperança que algum dia a gente supere essas dificuldades. Mais que os problemas, eu acho que eu escrevo sobre as pessoas. Os temas das suas obras, como por exemplo Psica, Moscou, Os Éguas, são uma forma de enaltecer a cultura paraense? Olha, de início eu firmei assim para mim,
dar títulos que fossem provocar uma curiosidade a respeito da minha cidade e seus sotaques, como tantos outros escritores fora do eixo Rio-São Paulo. O meu cenário é minha cidade, com uma visão realista, fugindo do chamado sonho amazônico. Como iniciou a sua paixão também pelo teatro? Sobre as peças teatrais e a paixão, eu já havia assistido algumas peças do garoto, né? Mas nada assim tão marcante. A ideia veio mesmo da liberdade com que eu e meus irmãos fomos criados. Nós tínhamos todas as informações, e você imagina, antigamente eram difíceis essas informações de chegar aqui, mas a gente lia tudo sobre as óperas rock, Jesus Cristo, Superstar, Hair. E aí eu e meu irmão resolvemos criar um musical gozando a figura do Boto, que você sabe é o grande conquistador aqui da Amazônia. Meu irmão desistiu e achou de ser pintor. E eu continuei, tive a ajuda de um amigo e foi Boto Sinhá, que é uma peça de teatro, é um musical, é uma carimbópera, eu diria, com músicas minhas e do maestro Valdemar Henrique, que foi uma honra, claro. Abriu uma porta. E adiante eu escrevi sobre a cabanagem e não parei mais. O teatro é a minha vida há mais de 50 anos, você imagina. Atualmente você está trabalhando em algum novo projeto? Com o grupo Cuíra de teatro, com o qual eu trabalho, eu tenho 2 peças prontas para começar a ensaiar assim que a Covid permitir a aglomeração de pessoas e apresentar. Tenho também o 4º volume de Crônicas da Cidade Morena para lançar. Estou começando vídeos em iPhone de poemas de minha autoria, um título assim, iPhoemas, uma coisa assim, ainda estou pensando. Publiquei na revista Granta um conto. Em 9 de janeiro saiu um conto na revista Época. Estou maquinando um novo romance. Bem no começo, estou pensando ainda. Em março, Bel Hell, meu livro mais recente, será lançado na França com o título Cassino na Amazonie. Deixe um recado para quem quer se tornar um escritor ou uma escritora. Tem um recado para quem gostaria de escrever, é o seguinte: escrever é muito fácil, por isso é tão difícil. A saída é escrever, botar para fora. Ninguém já começa a carreira de maneira brilhante, ganhando prêmio. Bom, talvez alguns gênios, mas o resto é trabalho, insistência, depuração, estilo e luta para agradar alguma editora, claro, né? Mas o essencial é escrever. Se for pensar primeiro de, não vai ter editora, como vai ser para lançar? Bom, ainda nem escreveu. Né? Tem que botar para fora. E se nada sair, não sai nada que preste, você acha e tal, não era apenas uma vontade que pode se transformar em uma boa leitura. Ou então dá tudo certo e você vai ser mais um colega. Você acabou de ouvir uma entrevista com o escritor e jornalista Edir Proença. Essa foi a 10ª edição do podcast de literatura da Amazônia Paraense, A Gente Não Quer Só Chibé. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras, Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. O projeto é coordenado pela professora doutora Alessandra Conde e conta com a participação especial do professor Abílio Pacheco de Souza. Agradecemos ao cantor e compositor Doni Soares por nos ceder as suas músicas para usarmos em nosso podcast. Eu sou Charina Maia e nós nos encontramos na próxima edição. E olhei como tu és bela, menina dos olhos do rio. O sol que começa a raiar, o vento que sopra do mar e o povo que só quer ser feliz, feliz. Olho minha cidade, vejo amor em cada pessoa, é gente boa.